Se há uma lição para se tirar dos últimos anos, e mais especificamente desde o começo da pandemia, é a seguinte: toda ideia que te pareça absurda tem que ser levada muito a sério. O que inicialmente parece ser uma piada ou algo que só um desajustado teria coragem de dizer, aos poucos vai sendo repetido com mais e mais frequência nos meios tradicionais de comunicação. Em outros tempos, o veículo mais eficiente para trazer ideias absurdas ou imorais para o grande público no Brasil era através das novelas. Um pequeno adendo, por sinal. Ao contrário do que você ouviu ou ainda ouve, as novelas nunca retrataram a tal realidade do povo brasileiro. Sempre foram uma projeção do que as marionetes da classe artística buscavam para uma sociedade outrora conservadora. Mas voltando à questão das ideias absurdas, para quem presta atenção, é também possível notar que estas não aparecem mais aleatoriamente, como, por exemplo, entre aspas, carne de plantas. Há até uma empresa brasileira que está entrando agora no mercado americano. O curioso sobre essas plantas e legumes que são usados como substitutos de carne é que, em sua maioria, não são saudáveis. Em muitos casos, são alimentos altamente processados. De qualquer modo, para alguns, não basta ser vegetariano. Há de se questionar a moralidade de comer carne. E apesar de todos os problemas morais que o nosso mundo enfrenta, o padrão de vida em tantos lugares mundo afora aumentou tanto que chegou-se ao ponto de questionar a moralidade de comer carne. E qual é a outra ideia absurda que anda agora de mão dada com as carnes de planta? Cigarra e gafanhoto como alimentos. Que tal? Sim, a TV e a internet foram inundadas recentemente por aqui com receitas para esses insetos e comentários de publicações ditas respeitadas que no futuro próximo, em nome do aquecimento global e da sustentabilidade, insetos serão a norma. Alguma dúvida que quando esse futuro sustentável chegar, os mesmos que dizem o que a população deve fazer e comer serão os que irão comer carne? A pandemia já nos mostrou isso. Os que criam as leis ou apoiam estas leis são os mesmos que não as respeitam quando as câmeras não estão ligadas. Mas essas ideias absurdas não têm o peso suficiente para alavancar tal discussão. Quer dizer, quem vai escolher gafanhoto para almoço sem algum tipo de coerção? Bom, se Mãe de Chiná estivesse viva ainda, talvez ela concluísse que aquecimento global é o tema com peso suficiente para elevar o tom solene à discussão. Perdão se este não é o termo correto atualmente. Por aqui dizia-se global warming, mas faz um tempo o termo dito é climate change. É mais fácil culpar o frio que se faz no Rio, no Brasil nesses dias, se a expressão é mudanças climáticas ou algo parecido, ao invés de aquecimento global. Isso é indiscutível. Mas e o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Bom, o pulmão do mundo está no nosso território e, aparentemente, o governo Biden está enviando representantes ao Brasil, muito em breve, para discutir, entre outros temas, o aquecimento global. É uma coincidência incrível. Mas as recentes enchentes na Alemanha também são culpas do Brasil, de acordo com as manchetes. Sim, aparentemente, são vários assuntos diferentes dentro desse mesmo episódio. Mas para quem presta atenção, estão todos interligados. E há outro assunto também que será elevado novamente às manchetes mundo afora, a questão das reservas indígenas. Apesar de terem mais de 20% da Amazônia, ou apesar de territórios indígenas serem mais de 20% da Amazônia, pasmem, alguns brasileiros que se passam como jornalistas recorrem à ONU contra o Brasil nessa questão. Na verdade, recorrem contra o atual governo brasileiro. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, as reservas indígenas são sempre usadas como áreas para cassino. Nunca estão localizadas em área com grandes recursos naturais. Então, preste atenção. Para resumir, o futuro será assim. Para combater as mudanças climáticas, a Amazônia será internacionalizada e as reservas indígenas serão expandidas para evitar o desmatamento e a exploração do solo, somente pelo Brasil, óbvio. Em conjunto, grande parte da população, mas não a elite, comerá carne de planta e insetos para preservar o futuro da humanidade. Que tal? Bom, esse foi mais um episódio do canal Perspectiva Americana. Se você gostou do conteúdo, dê um like no vídeo, compartilhe e assine o canal. Um abraço.